ainda sobre o Espírito Santo, o comércio, você viu algumas cenas agora, a gente já tinha mostrado outras aqui na Record News, né? Sofreu uma porção de prejuízo, alguns avaliaram até em 4,5 milhões de reais, porque falta de policiamento. Segundo a Federação do Comércio do Espírito Santo, mais de 120 lojas, vou repetir, 120 lojas sofreram perda, ou foram roubados, teve saque, foi por aí afora. E, além disso, perdeu o faturamento, né? Porque, logicamente, a loja está fechada, não vende, não compra nem coisa alguma. Tudo isso por causa da violência. Bom, quem pode responder por esse prejuízo? A doutora Patrícia Carla, gentilmente, está aqui conosco, que a gente vai falar a respeito de quem é a responsabilidade. Doutora Patrícia, boa noite, obrigado pela gentileza. Boa noite, prazer em conhecê-la. Muito obrigado, Patrícia. Patrícia, numa situação como essa, né? O comerciante, por exemplo, teve a loja invadida ou fechada. De quem é a responsabilidade? Ele pode mover alguma ação contra alguém ou ele vai contabilizar o prejuízo e ficar por isso mesmo? Bom, vamos lá. Vamos partir da premissa do que a Constituição fala para a gente, né? Então, a Constituição, ela diz que é a obrigação do Estado garantir a segurança do indivíduo e dos seus bens. Essa mesma Constituição, ela diz o seguinte, lá no artigo 37, parágrafo 6º. Olha, o Estado é responsável pelos atos omissivos, ou seja, quando ele se omite, pelos atos comissivos, ou seja, quando ele age. Ou seja, o Estado será responsabilizado se agir, se omitir e se causar um dano a particulares. A responsabilidade do Estado, portanto, está configurada no 37(6º). Aí você me pergunta, então, será que esses comerciantes, eles podem processar o Estado? O Estado, ele diz já ao STF, ele não é garantidor universal. O Estado, ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, ele não pode se responsabilizar por todos os atos. Sim, a Constituição fala que é uma obrigação do Estado manter a segurança do cidadão e dos seus bens. Sim, a mesma Constituição lá no 37 fala que por ação ou omissão, por atos lícitos ou ilícitos, o Estado tem que indenizar se causar um dano a alguém. Mas, por outro lado, vamos pensar junto comigo. Ora, temos aí uma greve de policiais. O policial não pode entrar em greve. Então, as suas famílias, sabendo que os policiais não poderiam entrar em greve, as famílias, elas fizeram, como a própria justiça disse, uma greve branca. Greve essa que foi declarada ilegal, porque policial não pode entrar em greve, muito menos as famílias podem pedir que eles saiam às ruas para fazer o policiamento. Eles querem aumento. Aumento todo mundo quer. Né? Mas às custas da sociedade eu vou querer um aumento, e aí gerou a insegurança, o número de homicídios aumentou e os saques. Pois muito bem, será que esses comerciantes que tiveram seu comércio saqueado, teve esse prejuízo, pode processar o Estado? É uma possibilidade, só para eu entender. Mas há uma controvérsia. Só uma coisa, quando eu falo o Estado, eu imagino o Estado brasileiro. Sim. Pode ser o governo federal, o Estado, quando a gente não fala do Estado, é o Estado do Espírito Santo. Isso. Que ele é que é o garantidor da segurança da Polícia Militar. Naquele Estado. Ele é o responsável. Naquele Estado. Tá. Okay. Isso. O Estado do Espírito Santo. Isso. Tá, okay. É como se a gente pensasse assim, um preso morreu em um presídio, eu vou processar o presídio? Não, porque o presídio é um órgão. Eu vou processar, se for um presídio estadual, o Estado. Se for federal, a União. Nessa situação específica, a responsabilidade, a gente fala que é do Estado. Qual o Estado? Estado do Espírito Santo. Agora, você falou que tem uma controvérsia. Qual é a controvérsia que tem? É isso que o STF fala. O Estado não é garantidor universal, ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Sei. E nós trabalhamos não com a responsabilidade integral do Estado. O artigo 37 da Constituição traz excludentes da responsabilidade do Estado. Quais? Caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima. Essas situações excluem a responsabilidade do Estado. Vamos pensar o seguinte, o Estado agiu ou o Estado se omitiu? Olha esse raciocínio que a gente tem que ter. Porque pelos noticiários eu vi que essa greve, essa confusão toda aconteceu de quinta-feira, eu acho, para cá. De imediato foi solicitado, porque o governador não teria esse poder de colocar o Exército nas ruas, precisa de um decreto presidencial, mas o Exército, ele chegou às ruas domingo à noite, na segunda-feira já tinha policiamento, já tinha, o Exército já estava nas ruas. Então, nós vamos dizer que o Estado agiu de imediato. Houve uma ação imediata do Estado. Ele não foi omisso diante dessa situação, ele agiu.
Então, pelo princípio, aí a gente vai trazer aquele contraponto, Sei. pelo princípio da razoabilidade. O Estado, ele fez a sua parte, seria razoável agora que esses comerciantes, sabemos que eles sofreram o impacto, não só os comerciantes, né? Mas vamos pensar também as pessoas, eu vi agora na reportagem, sem posto de saúde, prefeitura fechada, possivelmente também as escolas, é um prejuízo total. Então, eu não vou dizer que é um prejuízo de José, de Maria, de Pedro, individual. Mas veja bem, se eu de tiver várias uma pessoas. loja e a minha loja foi invadida e for saqueada, eu acho que é um prejuízo que tem nome e endereço Sim. determinado. E aí, o que é que esses comerciantes devem fazer? Se entenderem que há uma obrigação do Estado de indenizar, ele vai solicitar ao Judiciário, o Judiciário vai fazer uma análise, levando em consideração razoabilidade, levando em consideração que o Estado não se omitiu, o Estado agiu, porque de imediato houve a solicitação da presença do Exército Agora, mas nas de ruas. qualquer forma, concordo, mas veja o seguinte, os policiais iam ameaçando já há algum tempo de parar. O Estado não tomou providência, que seria uma negociação com eles. E aí a greve aconteceu. Então foi uma greve anunciada. Quer dizer, o pessoal sabia que ia parar, o Estado sabia que isso ia acontecer. Mas para pedir a presença do Exército nas ruas, teria que ter um caso concreto. Estavam em negociação. Não, sim, eu digo, mas havia uma negociação com os policiais militares, não é verdade? Sim. O Estado não levou essa negociação à frente. Logo, o Estado é responsável por não ter protegido a minha casa, a minha família, a minha loja, sei lá, a minha propriedade. Já que a obrigação do Estado, diz a Constituição, a proteção dos indivíduos e dos seus bens. Por isso há uma controvérsia. Por isso a gente não pode dizer assim, obrigatoriamente o Estado vai indenizar. Temos que levar alguns pontos em consideração. Sim, eu tenho direito a uma indenização, por que não? Se houve um prejuízo, seja por um ato lícito ou ilícito, mas eu senti esse prejuízo, eu vou ao Estado. E aí o Judiciário vai analisar, será que Patrícia, naquele comércio, teve um prejuízo? Lembrando sempre que essa análise será individual, porque o prejuízo que eu, comerciante, tive é diferente do seu. De repente, eu tive um prejuízo muito maior que o seu. A Federação do Comércio ela não pode entrar com uma ação coletiva? Também pode? Existe essa possibilidade, existe. E isso já aconteceu em outros estados, em outras situações, porque, infelizmente, isso não é uma exceção, né? Isso já aconteceu, inclusive, na Bahia. Então, houve já, é um caso, infelizmente, já comum. E eu sou do Rio Grande do Norte, e no Rio Grande do Norte, infelizmente, nós tivemos agora não digo essa mesma situação, mas nós tivemos uma rebelião em um presídio e que as famílias dos presos, porque é obrigação do Estado garantir a tutela e a guarda do preso, assim como é numa escola pública garantir a guarda de uma criança, a escola pública o município tem essa obrigação. E no Rio Grande do Norte também existe esse problema hoje, em que as famílias vão ingressar no Judiciário pedindo a indenização pelos presos, pelos seus familiares que estavam presos e foram assassinados. Bom, uma ação como essa, quanto tempo leva? Quantas gerações leva uma ação? Eu falo em gerações, né? Processar o Estado não é fácil. Não é fácil? Não é fácil. O Estado não é porque é diferente. Eu vou processar Patrícia, eu vou processar José, Maria. Eu conheço Patrícia. Patrícia, os bens são individualizados. Quando a gente fala do Estado, nós falamos do erário, nós falamos da coisa pública. Então, quando nós trabalhamos com o que é público, tudo é mais difícil, porque não é apenas de uma pessoa, é de toda uma coletividade. Então, quando nós estudamos esse ponto, a gente tem sempre que pensar que existem dois interesses. Entendi. De um lado coletivo e do outro particular. Quando há um conflito de interesses entre o interesse público e o interesse do particular, deve prevalecer o interesse público. Então, por isso que é tão problemática essas ações contra o Estado. Doutora Patrícia, muito obrigado pela gentileza. Eu que agradeço. Obrigado, prazer. ficou muito claro. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito grato.